Olá, eu sou o Marcos Valério XR, no dia 19 de junho de 2021. Há um tempo atrás eu estava algum post em algum lugar que alguém estava perguntando: você acha que feminismo é apenas mimimi? Aí eu resolvi sacanear, né? Bom, eu acho até que deveria se chamar femininismo. Mas não, eu não acho isso, não acho que feminismo é apenas mimimi. Vai muito além disso, antes fosse. E isso estava associado a uma temática que isso é discutido com mais seriedade, se feminismo seria uma ideologia vitimista, né? E muitas pessoas negando isso. Eu achei muito estranho, porque você pode tomar vitimismo em mais de um sentido, claro. Mas eu acho que nos dois, ele é essencialmente vitimista, e isso é óbvio. Ora, afinal, o feminismo está dizendo isso o tempo todo. As mulheres são vítimas de violência doméstica, são vítimas de exploração, são sexual, recebem menos salários pelo mesmo trabalho, ainda estão sendo vítimas de tudo o tempo todo. Isso é a declaração, o dogma central do feminismo, que não tem como uma feminista que tem o mínimo de leitura do assunto discordar, é que as mulheres são sistematicamente oprimidas por um sistema social chamado patriarcado. Então elas são vítimas, necessariamente vitimista. Como poderia não ser? Mas num outro sentido de vitimismo, você poderia dizer: não, mas aí não é bem essa questão, é porque vitimismo não seria isso, né? Não seria a pessoa ser realmente uma vítima. Seria ela de fato não ser, mas simular a condição de vítima e tentar obter ganhos por essa condição de vítima. Mesmo que seja simulada, real simulado, mas geralmente pessoas entendam uma falsa vítima, né? Pô, mas nesse sentido a situação piora, ele vai ser mais vitimista ainda. Eu acho que também isso é meio que auto-evidente, porque o feminismo não está fazendo essa declaração sobre mulheres contra indivíduos. Essas aqui, essa é vítima, aquela é vítima. Não, é todas. É enquanto coletivo, enquanto gênero feminino. O gênero feminino é vítima. Então como é que a gente pode fazer esse aferimento se eles são vítimas ou não? Se forem efetivamente vítimas, ok. É vitimismo nesse sentido mais direto. Mas e se não forem? E como é que você pode aferir? Se você está falando no sentido de gênero, de forma genérica, você não pode ficar pegando exemplos pontuais. Esse aqui, a não ser quando esses exemplos ilustram uma coisa maior. Você tem que pegar exatamente essa coisa maior. E essa coisa maior, no sentido para representar uma coletividade inteira, ela só pode ser inferida na forma de números. Você vai ter que utilizar as infames estatísticas. Não tem jeito. Você vai ter que pegar e vai ter que pegar num ponto objetivo. Daí você chegar, fulaninha se sente oprimida, se sente, porque nesse sentido vai virar uma disputa de quem reclama mais, de quem faz mais mimimi. A gente sabe muito bem, e por favor, não precisa nem citar exemplos, você pode ter várias situações onde uma pessoa pode estar em uma situação muito pior do que a outra, mas essa outra que tem situação melhor é a que reclama mais. Então o fato de você estar reclamando, estar sempre fazendo mimimi, não significa que você efetivamente é uma pessoa que demanda mais atenção. Então a gente tem que ferir um elemento objetivo que nos permita distinguir se de fato as mulheres podem ser declaradas como as reais vítimas de uma dinâmica social entre mulheres e homens, claro, né? Então, e como é que você vai fazer isso sem apelar para estatísticas vitais? Vê como o pessoal fala para denunciar a situação dos negros na sociedade. Eles têm números para isso. Você vai ver que eles estão menos escolaridade, têm menores salários, são mais vítimas de violência. Então você tem números claros para isso. Como é que você vai fazer isso com mulheres, comparando mulheres com homens? Tudo é ao contrário. Elas têm mais expectativa de vida, vivem mais tempo e não existe um motivo biológico intrínseco para as mulheres viverem mais. Pelo menos jamais foi detectado isso. Há até alguns elementos que sugerem o contrário. O que acontece que elas vivem mais é porque existe um índice maior de mortes precoces masculinas. E isso é absolutamente claro. Os homens são as maiores vítimas de acidentes de trabalho, acidentes de trânsito, de violência urbana em geral. As principais vítimas, mais de 80% das vítimas de homicídio são homens. Então, nesse sentido, eles são mais vítimas que mulheres de uma série de fatores, inclusive doenças precoces, até por problemas de menos verba. A verba para a saúde feminina já é muito maior do que para homens. Eles morrem mais de doenças precoces, de fato. Eles se cuidam menos, se tratam menos, mas eu não sei em que sentido você ter uma cultura que faz com que os homens prestem menos atenção a si próprios seria um privilégio. Pelo contrário, seria uma evidência de que essa estrutura social prejudica mais os homens que as mulheres, porque afinal eles não são estimulados a se tratarem mais, enquanto as mulheres seriam. Até porque eles precisam trabalhar mais. Então, se você pega nessa questão numérica,
e vê as estatísticas vitais e até mesmo as estatísticas econômicas, o que se sugere é o contrário, que mulheres são situações privilegiadas. Aí, não, econômica não. Como não? Aí vão dizer, claro, mas os homens ganham os maiores salários. Sim, mas a questão não é quem ganha, a questão é quem gasta, ou em quem é gasto. Quando a gente vai fazer uma observação geral, as mulheres consomem a maior parte dos recursos produzidos pela sociedade. Em termos estatísticos, não é à toa que tanto nos níveis mais altos, socioeconômicos mais altos, você vai num shopping, a maioria das lojas, imensa maioria, 80% das lojas são voltadas para o público feminino. A maioria para o público exclusivamente feminino. Em segundo lugar, vem as lojas mistas e lojas voltadas para o público exclusivamente masculino. E em nenhum lugar chega nem a 10%. E isso tem dados para isso também. Você vai notar, mulheres são maiores consumidoras de recursos, apesar de que os maiores produtores de recursos são os homens. Elas gastam mais dinheiro. Então a questão, o privilégio não está em quem ganha o dinheiro, mas em quem gasta. Porque não adianta nada você trabalhar e você ganhar o dinheiro e uma outra pessoa toda gastar. E aí vem, e também quem o dinheiro é gasto, os investimentos públicos, os gastos públicos com mulheres são muito maiores que com homens. E temos esses resultados aí que são autoevidentes. E por fim, vem aquela questão que sempre é levantada. Tá, mas os homens estão na maioria dos postos de poder, não sei o que. Sim, isso é fato. Mas até isso aí é cheio de contra-exemplos e, mais uma vez, estar nesses postos de poder, antes de tudo, é trabalho. Não é privilégio. Alguém tem que assumir a administração disso. Alguém tem que assumir a responsabilidade disso. Se você pega, historicamente, as posições de poder dos líderes, dos reis, dos príncipes, eles têm essa série de privilégios, mas quando a situação encrenca, é a cabeça deles que rola. Eles que tinham que, historicamente, ir para a guerra. E as suas esposas, elas herdam todas essas prerrogativas sem ter que sequer se dedicar, sem ter que sequer se arriscar a ir para uma guerra. Dificilmente são diretamente punidas, como aconteceu na Revolução Francesa. Ou seja, elas usufruem de praticamente tudo isso, sem ter a necessidade de obter. Isso acontece mesmo hoje em dia. Você vai ter essa questão aí, você vai pegar a lista dos tantos bilionários, quase não tem mulher. Por favor, isso é porque as pessoas que ganham esse dinheiro em geral são os homens, mas todos esses caras são casados, pelo menos a grande maioria deles. E a esposa usufrui desse recurso, ela não precisou nem obter, ela só se casou e obtém aquilo. Se ela separar, ela arranca metade que o marido tem. Então em que sentido? Em que sentido uma esposa de um sujeito muitíssimo rico, que usufrui de todo esse dinheiro sem sequer ter precisado trabalhar, em que sentido que isso aí torna ela uma vítima, uma explorada? Quando você chega nas classes mais pobres, tudo bem, você vai ter uma situação mais grave, mas mesmo nas classes mais pobres, o índice de morte em homens é maior, a situação, periculosidade é maior. Isso historicamente, para um homem ser linchado, basta uma acusação, uma invenção qualquer, para uma mulher ser linchada, uma mulher só é linchada se ela cometer um crime contra criança. Aí sim, aí ele vai. Fora isso, é muito difícil. Agora, o homem é linchado por qualquer coisa. Basta uma simples acusação, basta uma ofensa contra a honra feminina para a vida dele estar em risco. Então, de qualquer jeito, por qualquer recorte, qualquer ponto que você olhe, especialmente se você fizer uma comparação de classe com a questão da escravidão, o que você vai notar é que a situação feminina, no geral, é melhor que a dos homens. Na maioria dos casos, muito mais cômoda. Pelo menos em nível objetivo. Subjetivamente não tem como falar nada. Entendo perfeitamente que uma pessoa pode estar em situações materialmente excelentes e ter um problema existencial profundo que eu não questiono. Eu acho perfeitamente legítimo. Mas se a gente for entrar nessa seara, a gente perde completamente qualquer senso de objetividade e não tem mais como medir as coisas. Vai ficar só na base de quem reclama mais. Para você ter uma ideia, qual é a melhor forma de você aferir o sofrimento pessoal de uma pessoa de uma forma objetiva? A meu ver, é quando ela chega ao ponto de não querer mais viver, de cometer a própria morte. Então, de uma certa forma, os suicidas dariam um bom recado de pessoas que estão em intenso sofrimento. E a maioria dos suicidas são homens, em qualquer lugar, em qualquer contexto. Não tem para onde fugir. De qualquer jeito que você olhe, você só pode achar que a situação de mulheres no geral é pior que a dos homens falsificando dados, não tem outro jeito. Ou apelando para a subjetividade. Assim sendo, se as mulheres não são realmente vítimas nesse sentido, mas estão se fazendo, o movimento feminista é vitimista, em qualquer sentido que se
do termo que você possa utilizar. É um movimento em termos que está sempre reclamando. É um mimimi, se você entende mimimi como uma reclamação. E aí vê onde que surge. Isso é tão crucial, que você observa que quando você vai ver onde surge o movimento feminista, ele não surge nas situações piores. Ele não surge na África, né, daqueles bolsões de miséria da Ásia maior. Não, onde é que o movimento feminista surge? Primeiro, surgiu na Inglaterra, na classe burguesa feminina, na elite. As primeiras feministas, as sufragistas, elas eram mulheres burguesas, proprietárias, que estavam reivindicando direito a voto. Por quê? Porque o voto naquela época era censitário. Somente pessoas com recursos podiam votar. Não era que os homens votavam, não. Os homens não tinha os homens votar, as mulheres não. Eram apenas as pessoas os homens que detinham determinada renda. A maioria dos homens também não votava. E o que elas fizeram foi, que é até perfeitamente defensável, aquelas mulheres que por acaso estavam investidas de administrar determinados recursos, determinadas riquezas, como por exemplo uma mulher que ficasse viúva e passasse a administrar aquele espólio do marido, ela também queria ter direito a voto. Ou seja, eram mulheres ricas, mulheres de elite. É aí que surge um movimento que não reivindicava o direito de voto universal para todas as mulheres, coisíssima nenhuma, era para aquelas lá. Só que isso é um momento mais isolado. Quando é que o feminismo surge? O feminismo que nós conhecemos hoje, a sua segunda onda, ele surge naquilo que pode ser dito que talvez seja, provavelmente, o momento histórico de maior privilégio da história para uma classe, uma quantidade de pessoas significativa. Nos Estados Unidos, na década de 60, anos dourados, crescimento econômico maravilhoso, o país se consolidando como a maior potência mundial, uma classe média muito rica. É aí que surge o feminismo. Sabe aquelas mulheres que iam para a faculdade, mas não precisavam nem trabalhar, porque conseguia se casar com um camarada que ganhava suficientemente para ter uma casa enorme, mais de um carro, encher de luxo. É aí que surge o feminismo. E quem diz isso não sou eu, não. Pega aquela que é considerada pelos próprios feministas como uma das referências do movimento. Beth Friedan. Leiam A Mística Feminina, que é considerado uma espécie de obra fundacional do movimento de segunda onda. É ela que aborda esse problema, que ela chama de problema sem nome. Por que as mulheres, tendo todos esses privilégios, começaram a ter esse problema de essa depressão? Bom, isso é bastante controverso hoje, mas a tese dela era que justamente nessa classe, essas mulheres que tiveram essas maiores condições começaram a ter um tipo de problema psicológico de comportamento. Ela defende que isso aconteceu porque elas tiveram acesso a uma educação superior e acabaram não desenvolvendo todo aquele potencial. Em comparação com anos anteriores, onde tinha mais mulheres que desenvolveram esse potencial. Ou seja, ela pegou uma época onde já tinha uma presença significativa de mulheres em universidades e depois em cargos, até em cargos mais importantes por causa da guerra, claro, Segunda Guerra, e depois as mulheres pararam de exercer esses cargos, porque não precisava. Porque estavam numa época em que os seus maridos tinham muito dinheiro, o trabalho doméstico estava diminuindo drasticamente graças aos eletrodomésticos, e é nesse momento, nesse segmento extremamente privilegiado em termos materiais, que surge o feminismo. Então, em que sentido isso não seria um mimimi? E olha, eu não estou dizendo de forma nenhuma que não haja questões, problemas de gênero, que não haja questões a serem resolvidas especificamente das mulheres. O ponto não é esse. O ponto é em que grau você pode dizer que mulheres são desprivilegiadas, são exploradas, são oprimidas como um grupo por homens na sociedade. O que está em questão é isso. E aí você tem várias formas de abordar esse assunto, mas como eu coloquei, é muito difícil, quando você passa uma peneira fina nos dados mesmo, você não chegar a essa conclusão de que a situação delas é melhor que a masculina. Você pode defender que tinha que ser melhor ainda, não vou entrar nesse mérito. Existem as questões relativas à reprodução, sim, o encargo reprodutivo é muito pesado, ninguém discute isso. Só que isso não é imposto pela sociedade, isso é imposto pela natureza, o encargo reprodutivo. Pelo contrário, a sociedade se organiza de tal forma para tentar minimizar esse encargo. Foi o que o patriarcado fez, obrigando o pai a assumir a responsabilidade pelos filhos dele e sustentar as mulheres.
Feminismo é necessariamente vitimista e ele é necessariamente em formas de reclamação. E ele não é um movimento que congrega as mulheres a fazerem alguma coisa, não. Elas congregam as mulheres para reclamarem, para que os homens façam alguma coisa. É sempre assim, o discurso é esse. Ah, se você que não está fazendo direito, se você não estivesse fazendo isso, não estivesse fazendo aquilo, sua esposa não estava reclamando, sua esposa não estava se sentindo mal. É porque você não está fazendo isso, você homem. Faz aquela reivindicação e manda lá para os parlamentares, a maioria homens, votarem, e eles votam sempre a favor. Lembremos que houve um momento que não existiam mulheres no parlamento, e nesses parlamentos 100% masculinos foram aprovadas leis em benefício das mulheres que foram sendo ampliadas e continuam sendo ampliadas até hoje. Já tem 100, 200 anos isso, e continua só aumentando, cada vez mais lei protegendo, mais para proteger a mulher. Você vê que não é uma questão das mulheres irem lá e fazerem as coisas por elas próprias, reclamarem para que os homens façam, em geral. Afinal, quem é que tem que ir lá pegar o criminoso? Quem é que tem que ir lá prender o marido que cometeu violência doméstica? Quem é que tem que prender o estuprador? São outros homens. Então sim, feminismo é vitimista. Feminismo é mimimi, então lembre-se disso. Pode até pegar um jargão. A partir de agora você pode sempre se referir ao feminismo como femininismo. É uma excelente forma de fazer essa provocação. E eu não vou me alongar mais, eu sou Marcos Valério XR, no dia 19 de junho de 2021. Muito obrigado por sua atenção.